Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos estudar um pouco sobre saneamento básico. Está no capítulo 6 do nosso livro. O tema da aula será parasitismo. Primeiramente, estudaremos um pouco sobre piolho. Então, o que é parasitismo? É uma associação entre organismos de espécies distintas, ou seja, de espécies diferentes, no qual se observa, além da associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica de grau variado. Então, vamos ver aqui o que são piolhos, né, gente? Os piolhos fazem parte dos artrópodes, que foi o que estudamos, na classe dos insetos. Então, eles não têm asas, como tem pessoas que pensam que piolhos passa de uma cabeça para a outra voando, né? Que não é verdade. E são transparentes. Alimentam-se de sangue humano, né? E eles picam de 2 a 3 vezes por dia. Isso um piolho, imagine muitos, né? Então, qual o aspecto dos piolhos, né? Como os artrópodes, nós sabemos, eles têm 6 patas, o tamanho aproximado é 3 milímetros e o tempo de vida é de 6 a 8 semanas, ou aproximadamente aí uns 2 meses. Né? Então, lêndias não são piolhos. As lêndias são o quê? Ovos dos piolhos, né? Da fêmea. São colocados cerca de 10 ovos por dia por cada fêmea. Num total de 300 ovos. Isso, gente, imagine, bem mais, né? Então, o tamanho é aproximadamente 1 milímetro. As lêndias são gordas. As lêndias mortas têm uma cor branca. Quando a gente vê bastante no cabelo, aquele branco, mas elas já morreram, né? Então, temos aí, né, o piolho. Como estudamos artrópodes, são divididos em cabeça, tórax e abdômen, né? E são os bichinhos que incomodam bastante, né? Então, quando a gente está com esse problema, devemos fazer o quê? Fazer de tudo para que a gente fique livre deles, né? E a higiene, gente, é muito importante. Então, outro parasita que estudaremos é o esquistossomose, né? Que é o quê? Que é a esquistossomose, é uma doença, também conhecida como barriga d'água, doença do caramujo, né? Ela é causada por um verme, né? Chamado o quê? Esquistossoma manzoni, que ataca principalmente fígado e o baço. Como se pega a doença? Então, tendo contato com água onde tem caramujos contaminados com larvas de verme, do verme Esquistossoma manzoni, em banhos, lavagens de roupa, pesca e etc. Os caramujos, gente, eles são contaminados na água, né? Onde se despejam os esgotos ou quando as fezes das pessoas são feitas próximas ao rio, como vocês estão vendo no desenho, né? Que aí vai contaminar toda aquela água. E os ovos, como vocês veem aqui, ó, a fezes já dentro do rio, os ovos do Esquistossoma manzoni saem junto com as fezes da pessoa doente e contamina a água, né? Então, quando cai na água, saem embriões, vocês estão vendo aqui, ó, o meninozinho na beira do rio, né? Aí nós temos aqui os embriões. Quando são embriões, são chamados de miracídio. Aí ele entra no caramujo, né? Esses embriões, e ele se desenvolve passando para a larva. E o nome das larvas é cercárias. Aí sim, essa cercária vai contaminar a água e assim as larvas do Esquistossoma manzoni, chamado de cercárias, saem do caramujo
e entram no corpo, pela pele das pessoas que têm contato com essa água, como vocês estão vendo aqui no desenho. E o que a pessoa sente? Pode não sentir nada, esse é um problema, né? Pode sentir coceira e vermelhidão na pele, sensação de estômago cheio, vômito, fraqueza, tontura, enfraquecimento, diarreia, prisão de ventre. Isso quando muita gente tem cistossomose e não sabe, porque não sente nada, que é um problema. Se não é descoberto e tratada a doença, piora. E a pessoa pode ter o quê? Um ou mais desses sintomas, né? Pode vir com fezes preta com sangue, vômito com sangue, isso numa fase avançada da doença. Por exemplo, paralisia, varizes dentro do esôfago, né? Como saber se a pessoa tem a doença? Então, quando se trata de vermes, a gente vai fazer exames de fezes. Então, com esses exames de fezes, vai ser diagnosticado, né? Quais são os tipos de verme e você vai tomar a medicação, que é o quê? Um comprimido, é fornecido as unidades de saúde de graça, ok? Então, como evitar a doença? O que a gente deve fazer? Não fazer necessidades perto de lagoas, rios, represas, etc., né? E não usar água em que tenha caramujo, porque esses caramujos podem estar passando aí as cercárias para a água que estará o que? Contaminando. E sempre utilizar banheiro, né, gente? Outro tipo de verme que iremos estudar um pouquinho é chamado de teniase, tá? Vamos ver aqui o que é essa verme. Vocês estão vendo aí o desenho. Então, quais são os tipos de tênia? O teniase, usualmente, é considerado duas espécies. Nós temos a tênia solium e a tênia sarginata. A tênia solium, que parasita o que? Suínos, e a tênia sarginata parasita bovinos. Ambas possuem corpo dividido em vários anéis, denominados proglotídeos, e na extremidade anterior, denominada escólex, na presença de ventosas que auxiliam na fixação do animal no corpo humano. Então, eles precisam dessa estrutura para que se fixe na parede, né, do estômago. Então, o que é teniase realmente? Teniase, ela pode ser chamada também de solitária. Por que solitária? Porque só pode ter uma apenas no estômago, porque elas crescem, gente, um tamanho absurdo, chegando a 10 metros, né? Então, só é possível uma. Então, é o que? Uma infecção intestinal, né? Ocasionada principalmente por dois grandes parasitas hermafroditas. Por que são hermafroditas? Como eu acabei de falar que só pode ter um, né, no estômago, ela tem os dois sexos, né? Masculino e feminino, para que possa se reproduzir. Por isso, é hermafrodita. Tá ok? Então, elas também podem viver, gente, até 10 anos. É um bom tempo, né? Aí nós temos aqui, ó, a teniase é uma alteração provocada pela presença da forma adulta. Nós temos aqui os dois tipos da tênia solium e da tênia sarginata no intestino delgado do hospedeiro definitivo, que é no caso que os homens, né? O homem aqui, ó, a tênia solium, que é transmitida a solium pelo porco, carne de porco, e a sarginata de boi, carne de boi, né? Agora, algumas observações é importante. A tênia sarginata não transmite ao homem a cisticercose ou a infecção, é muito raro, né?
Os animais não desenvolvem ateniase. Esses são acometidos pela cisticercose, conhecida popularmente como canjiquinha. Lembrando, os animais são hospedeiros intermediários, ou seja, se desenvolve a canjiquinha, como é chamado, na carne. Aí nós, seres humanos, consumimos essa carne contaminada e vamos desenvolver a doença, a infecção. Então, essa infecção não se desenvolve no porco e nem no boi. Eles só são o quê? Intermediário da doença. Então, o paciente infectado com a forma adulta da tênia funciona como um agente disseminador, libertando abundantes quantidades de ovos nas fezes. O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da tênia solium e da tênia saginata. Ou seja, o homem, ele já é o hospedeiro, né, definitivo de todo esse ciclo. O suíno ou bovino são os hospedeiros intermediários, não podemos esquecer, por apresentar a forma larvária nos seus tecidos, tá? Então, quem desenvolve a doença realmente é os seres humanos, tá? Então, como é que é essa transmissão? Pela ingestão de carne suína ou bovina, que não teve os devidos cuidados de preparo, como congelamento e cozimento, contaminada com o cisticerco, que são o que? Cisticerco são os ovos da tênia, dependendo da espécie, né? Aí a gente vai utilizar essa carne contaminada e a gente vai ter a infecção da ateniase, né? Tá ok, gente? Deu para entender? Então, o que a gente deve para a gente evitar essa doença, devemos comer carnes bem cozidas, né? Ou bem fritas, para que a gente não venha se contaminar com esse tipo de verme. Tá certo? Então, é isso e um abraço. Até a próxima.